programas deste mês de março são dedicados às mulheres e hoje nós temos mais uma mulher aqui no Justiça Sem Fronteiras. Você sabe a importância da conciliação humanizada? Pois é, essa magistrada vai falar sobre isso. Vamos então à nossa história de hoje. Ela é magistrada do trabalho há 25 anos, é titular da Primeira Vara do Trabalho de Santa Rita e foi coordenadora do Núcleo de Conciliação Humanizada do TRT da Paraíba. Eu converso agora com Nayara Queiroz. Eu inicio, viu, Nayara, fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, com barba e cabelos grisalhos, curtos, óculos redondo, uso uma camisa preta, estou com fone de ouvido, um headset, e seja bem-vindo aqui ao Justiça Sem Fronteiras. Tudo bem? Bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu sou Nayara Queiroz, né, estou aqui na vara, no meu ambiente de trabalho, né, estou aqui portando uma roupa que me representa, né, um headphone também, estou aqui com um óculos, sou branca, né, me identifico como branca, e minha principal característica, eu sou mãe de 3 filhos, né, e casada há 34 anos. Então, estou aqui na vara do trabalho, nesse ambiente que muito me apraz. Pois é, há 25 anos na vara do trabalho, então tem uma experiência, uma longa experiência, e também é uma das magistradas que trabalha, porque mesmo que a especialidade da doutora Nayara é o seguinte, especialista em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul e autora de um livro, Conciliação Humanista, uma proposta de metodologia de solução de conflitos. Então, quando a gente vai falar de solução de conflitos e questões humanizadas, a gente está falando com a pessoa certa. E depois da criação dos núcleos de conciliação da Justiça do Trabalho, aliás, de todo o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho se destacou muito nisso. O TRT paraibano também. Nayara, eu gostaria que você falasse para a gente exatamente isso. A importância da conciliação, que também tinha uma mulher na coordenação, 2 mulheres, né, na coordenação, então as mulheres aí nesse protagonismo, e a questão humanização é muito importante na hora de trazer um processo para a solução, né? Esse é um assunto que mexe muito comigo, né, porque para mim foi um marco na minha magistratura, foi esse protagonismo da criação desse núcleo humanista, porque o TRT da Paraíba foi o primeiro TRT a instalar o que hoje a gente chama de Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o SEJUSC. Mas o primeiro a ser instalado no país foi aqui na Paraíba, no final de 2011, porque a resolução do CNJ é do 2010, mas na época os TRTs não estavam inclusos, né, no parágrafo 7º da resolução 125 do CNJ, com a obrigatoriedade de criar os SEJUSCs. Os tribunais do trabalho tinham que criar os NUPEMECs, né, os núcleos que é a cabeça pensante, são as cabeças pensantes para trabalhar e fazer projetos de conciliação para o regional. Então, nós tivemos essa iniciativa, na época o presidente do TRT 13 era o Dr. Paulo Maia, né, uma pessoa progressista, um ser humano extremamente, né, ativo nesse aspecto da humanização. Eu estava terminando o meu mestrado, foi minha dissertação de mestrado na época, junto à Universidade Católica de Pernambuco, a ideia de trazer a psicologia para humanizar a conciliação. Então, eu tive o contato com a abordagem centrada na pessoa do psicólogo Carl Roger, americano, e me apaixonei pela temática da abordagem centrada na pessoa. E, a partir daí, desde 2010, eu venho me aprofundando nessa temática. Então, o presidente, Dr. Paulo Maia, me convidou para fundar esse núcleo de conciliação humanista no TRT da Paraíba, na época, final de 2011. Então, nós instalamos, né, foi um grande sucesso, ganhamos um prêmio de melhores práticas da Justiça Nacional, da Justiça do Trabalho Nacional, ganhamos também um prêmio de melhores práticas Norte e Nordeste da Justiça do Trabalho, e foram vários, eu digo que foi assim, foram vários aspectos que modificou a atuação da magistratura aqui na Paraíba, né, com relação à conciliação. Eu
me apropriei do conhecimento da abordagem centrada na pessoa e da filosofia, que dá todo um fundamento à psicologia humanista, e pensei numa metodologia que pudesse habilitar o magistrado como facilitador do diálogo. E aí a gente idealizou a conciliação humanista. Não, e a conciliação é isso, né? Tanto que tem tribunais que adotam, inclusive da área dos TJs e até TRTs, que adotam a constelação familiar, né? Que também, porque tem essa pegada também quer dizer, a coisa não é só o processo, o conflito não está só no processo. Eu não sei como Sim. que a senhora vê nesse sentido, né? Porque aí que está a conciliação humanizada, porque muitas vezes, né, doutora Nayara, o problema não está no processo, né? É isso? Isso facilita Exatamente, a solução. exatamente, porque a gente, quem estuda direito, sabe que o conflito, ele tem algo por trás, né, que a gente chama de lide sociológica, que é o Isso. problema que, de fato, está embasando esse conflito de interesse. E quando a gente faz uma conciliação como facilitadores do diálogo, a gente chega mais fundo, vai além dos autos, vai além do objeto da ação e atinge o objeto principal da ação, né, o que a gente chama o núcleo duro, realmente, do conflito, né, que são aqueles interesses que estão por trás do objeto da ação. E isso a gente, porque eu também trabalhei na Justiça do Trabalho por muito tempo, e a gente sabe que isso foi muito importante, né? Essa questão do núcleo de conciliação, ainda mais sobre a conciliação humanizada, que é fundamental, né? Mas nós vamos a um breve intervalo. Eu estou conversando com a juíza do trabalho, Nayara Queiroz, ela é do Tribunal do Trabalho da Paraíba, e a gente está conversando sobre questões de conciliação humanizada. E também nós vamos saber mais sobre o papel da mulher nesse protagonismo todo, já que nós estamos aí no mês de março, gravando o programa no mês de março. A gente vai a um intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta, eu estou conversando com Nayara Queiroz, que ela é juíza titular da primeira vara do trabalho de Santa Rita, aqui na Paraíba, e também foi uma das precursoras aqui da conciliação humanizada na Justiça do Trabalho paraibana. Adotando aqui, nesse mês de março, a gente está falando de mulheres que fizeram e fazem diferença. Nayara, e com relação a esse protagonismo feminino, a gente vê que aí, já na fundação, na criação desse núcleo de conciliação humanizada, estavam lá as mulheres à frente, né? O presidente deu o aval e foi criado esse núcleo que até repercutiu em outros estados aí. Agora, como que está o protagonismo da mulher no Poder Judiciário, falando um pouquinho também aqui do TRT da Paraíba? O TRT da Paraíba, agora, e ainda em 2022, né, tivemos a única desembargadora mulher que se aposentou pela compulsória, e ascendeu uma juíza também, né, uma mulher, que também vai ser a única do pleno, né, que da formação do pleno, somos 10 desembargadores, e agora mais uma vez a gente vai ter uma única mulher. A mulher, aqui eu acho que a gente ainda tem muito espaço, né, para crescer, dentro do Poder Judiciário de um modo geral, inclusive as associações, tanto a JUF como a ANAMATRA, como a AMB, está preocupada com isso e vem travando alguns trabalhos, né, para que a gente faça algo por essa equidade de gênero, né, dentro do Poder Judiciário. A mulher tem muito, eu digo que a gente tem muito a somar, né, dentro do Poder Judiciário. Não é uma luta contra os homens, Sim. Por hipótese nenhuma, é uma associação mesmo, é um somar com os homens, né, para que a gente possa também ter nossos espaços de fazer a diferença dentro do Poder Judiciário. Temos muito a contribuir, né, e eu não falo só da sensibilidade da mulher, mas eu falo também do conhecimento, da capacidade, da intelectualidade, né, de como ela pode contribuir para a solução de conflitos de forma pacífica, de forma mais equilibrada, né, junto com os homens, evidentemente. Mas na magistratura trabalhista aqui da Paraíba, ela tem um equilíbrio. Não, no pleno, sim, tem uma, mas das concursadas tem muitas magistradas, né?
Sim, a justiça do trabalho, do modo geral, ela Isso. predomina a mulher, né? Predomina a mulher nos cargos de juiz. Porque o concurso, ele equilibra essas forças, né? A partir do momento em que abre um espaço sem discriminação de sexo, ele equilibra essa ocupação dos cargos pelas mulheres, né? Mas ainda temos muito a crescer quando se fala em cargos, de gestão dos próprios regionais, de um modo geral, no país inteiro, né? A gente tem muito ainda para lutar, para abrir espaços para essa equidade de gênero. E a própria, eu acompanhei essa semana, um dia desse, em Brasília, é, que também tinha um movimento das advogadas, né? As advogadas fazendo movimento pela paridade junto ao Conselho Federal da Ordem, enfim, da OAB, porque há um movimento também das indicações de quintos, essas questões, as mulheres continuam lutando, e a questão exatamente não é contra os homens, é a questão de equilibrar mesmo, né? E no Poder Judiciário como um todo já se avançou bastante, né? Desde o Supremo até os tribunais dos estados. Sim, eu digo que a gente vai de encontro a uma cultura, né? Isso é estrutural, esse desequilíbrio é estrutural, né? Não é proposital, não é algo direcionado contra a mulher. É algo que a própria cultura estabeleceu, né? Alguns papéis que a mulher foi destinado e dito que é dela, que é tomar conta dos filhos, tomar conta da casa, tomar conta dos pais. Então, tudo isso afunila as oportunidades da mulher, porque ela precisa se dividir em vários papéis. Quando a gente para pensar nisso com um olhar, né, mais equilibrado, você vai ver que o papel de cuidar dos filhos é dos pais, né? Não é da mãe, é dos pais. Então, pai e mãe, né? Cuidar da casa é um papel que deve ser dos pais, né? Das pessoas do núcleo familiar de um modo geral, né? E não só destinada só à mulher. Então, quando a gente começa a pensar nisso, né, na questão do meu marido me ajuda, não é que meu marido me ajuda, né? Meu marido está lá exercendo as tarefas que também são Ele deles, né? participa, né? Ajuda E parece-me que deve ser tarefa feminina, né? Ele está isso, ajudando, na verdade é. A responsabilidade, inclusive, de educação dos filhos e de prover não é só do homem e nem é só da mulher. Eu acho que a paridade está chegando e a responsabilidade sempre foi de ambos, né? Mas agora está avançando um pouco mais e equilibrando, inclusive, no mercado de trabalho, né? sim. Sim, também abrindo muitos espaços, né? De fato, a gente vê esse movimento, né? Se vê esse movimento, porque é uma coisa interessante. É preciso que haja esse convívio com a mulher para que os homens também percebam a utilidade delas dentro do ambiente de trabalho. É preciso isso, né? Então, hoje, abrir um espaço maior é necessário para que essa convivência possa trazer para o homem uma experiência que a cultura tirou dele, né? Tirou porque, como as mulheres passavam mais tempo nas suas casas, nos seus ambientes de trabalho, eles conviviam mais com homens, né? Então, eu acho que é necessário fazer essa miscigenação, vamos dizer assim. E tem uma máxima aí, né? Quem fala da Paraíba, né? O pessoal fala Paraíba, mulher macho, sim senhor, não sei o quê. Então, tudo isso aí são coisas que ainda tem pessoas que alimentam essas questões e não, a Paraíba a Paraíba é feminina, entende? Então, as mulheres participam. E a gente está percebendo que no mercado, em vários ramos, não só do direito, mas em várias frentes de trabalho, as mulheres estão protagonizando bom desempenho, e isso é importante. Mas nós vamos aqui a um breve intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com Nayara Queiroz, que é juíza do trabalho aqui do TRT da Paraíba, da 13ª região. A gente volta em instantes. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando aqui com a juíza Nayara Queiroz, que é titular da primeira vara do trabalho de Santa Rita, na Paraíba, do TRT da 13ª região, que é no estado da Paraíba. E o tema, e na verdade nós estamos discutindo esse mês
o papel da mulher, né? O protagonismo da mulher. O mês de março, um mês dedicado às mulheres. A gente está gravando aqui no dia 24 de março com Nayara. Nayara, falando ainda no protagonismo das mulheres, a Renata Gil, presidente da MB, e as associações, não só a MB, mas a Matra, a Anamatra, as Amatras, as Anamatra, as associações têm feito um movimento Nós por Elas. Eu gostaria que você comentasse sobre essa campanha e também sobre a acolhida de magistradas afegãs, né, vindas lá daquela confusão toda lá no Talibã. Na verdade, é um movimento capitaneado pela AMB, né? A AMB foi que Renata Gil fez esse resgate dessas colegas, né, do regime talibã, eles vieram do Afeganistão, e elas estão aqui acolhidas pelo Brasil, né, e a gente, todo mundo precisando dar muito apoio, né, quem quiser conhecer a campanha Nós por Elas está no site da AMB, para dar apoio, para que elas consigam prosseguir com a vida dela, né, já que elas corriam muitos riscos em virtude da mudança do regime, né, para o Talibã. E, recentemente, agora no dia 18 de março, nós fizemos um evento, né, para apoiá-las e também ouvi-las, né, elas trouxeram várias coisas bem interessantes, inclusive que eu não tinha conhecimento, do avanço que o Afeganistão vinha tendo com relação ao papel da mulher, né, tanto que elas chegaram a ser magistradas, muitas mudanças na Constituição, elas trouxeram evolução legislativa no ordenamento jurídico do Afeganistão e me surpreendeu, né, como os espaços estavam sendo abertos para a mulher. E agora o futuro está nebuloso, ninguém sabe o que vai acontecer com relação a essa mudança do Talibã. E elas ficaram 20 anos de evolução, desde a intervenção dos Estados Unidos, ficaram 20 anos. E nesses 20 anos, nesses últimos 20 anos, houve um avanço, né? Inclusive nas universidades, as mulheres estavam... E isso estava preocupando exatamente o Talibã, né? Até que aconteceu o que todo mundo sabe. Mas essas mulheres contaram, então, todo esse processo, né? Sim, foi um evento bem interessante, né? Porque eles trouxeram essa evolução legislativa. Então, é uma campanha muito bacana, que também está sendo apoiada, né? A Ana Matra também tem um movimento, né, a favor desse resgate. Estamos fazendo um movimento nacional, né? A Ana Matra criou uma comissão, Ana Matra Mulheres, exatamente para lutar por esses direitos de equidade de gênero. E aqui na Paraíba também temos a Matra 13 Mulheres, a iniciativa dessa gestão do presidente Marcelo Carniato, né, da nossa Associação de Magistrados do Trabalho, e estamos prosseguindo, eu faço parte dessa comissão, né, e a gente vem lutando junto com o tribunal para abrir esses espaços, né, para a equidade de gênero. Inclusive, o nosso regional agora, a Paraíba, o TRT 13, tem como indicador, dentro do planejamento estratégico, a equidade de gênero. Não sei dizer se é o único do país, mas com certeza uma iniciativa louvável que merece, né, os nossos aplausos da gestão do tribunal. Eu tenho notícia que no TRT da 14ª, que é Rondônia, que também tem, inclusive, comissão, criado comissões internas, e eu acredito que isso aí seja um avanço muito importante. O próprio CNJ tem acompanhado isso de perto, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, o TST, sim, e os TRTs, a Justiça do Trabalho, que é uma justiça social, que é uma justiça assim, que tem mais proximidade com a questão do labor mesmo, do dia a dia dessas pessoas, e aí tem essa sensibilidade também. Agora, é muito importante que o protagonismo da mulher, né? Como a gente falou lá no início, né? Se tem esse núcleo de conciliação humanizada, lá inicialmente pelas mulheres, e eu acho que a sensibilidade feminina é fundamental nisso, né? E como foi mais essa, assim, a receptividade dessas mulheres? Eram muitas mulheres? E como que aconteceu isso aqui? Eu digo de forma concreta, esse encontro. No evento, a gente entrou em contato com a AMB, né, e aí trouxemos as 7 colegas, né, que fizemos com uma tradução, né, do inglês para o português, e foi muito interessante. As 7 se manifestaram, falaram das questões do antes e do que como possivelmente está agora, então foi bem impactante, foi um evento
bacana, foi promovido pela Matra 13, junto com a Escola Judicial do TRT 13 e a Associação da Paraíba, de Magistrados da Paraíba. Né? Então, as três entidades se uniram para fazer esse evento, né, que foi, a partir do direito comparado, conhecer esses direitos da mulher, né, o trabalho da mulher no Poder Judiciário, de modo geral. E é muito importante que, como eu falei, ao longo desses 20 anos aconteceram muitos avanços. E tinha muitas magistradas lá, né? Agora, e elas reportaram como que a preocupação delas com relação às demais, porque é um risco diário lá, né? Para as magistradas e, enfim, mulheres que não conseguiram sair e que permanecem lá, né? Como esse momento para elas é extremamente delicado, elas foram bem técnicas, né? Falaram mais da questão bem técnica mesmo, não abordam assunto de situação, né, em virtude de segurança delas, né, por proteção. Então, elas foram bem técnicas, trouxeram a evolução legislativa, comentaram sobre essa evolução legislativa e não houve Não maiores entraram. detalhes, não. E falando em guerra, a gente vê, inclusive, até parlamentares comentando sobre mulheres na guerra, que nós não vamos entrar no assunto aqui, mas é uma coisa, eu particularmente acho, como jornalista e como advogado, me acho lamentável, né? Questões dessas, no momento de guerra, né? As pessoas não enxergam um ser humano, mas enxergam com outro olhar. Eu acho que essa acolhida, por exemplo, das magistradas afegãs é muito importante. Eu acho que é um exemplo que o Brasil dá para o mundo, né? Essa acolhida e torcer, né? Para que se consiga fazer alguma coisa e melhorar ainda mais a vida dessas magistradas e das magistradas brasileiras também. Essa equidade que tão discutida, não é, Nayara? Tão discutida e que realmente venha a surtir o efeito e vai surtir o efeito. Sim, exatamente. É uma questão humanitária, né? A gente precisa não só da acessibilidade da mulher, como eu falei, mas também da intelectualidade, né, da racionalidade, porque nós também temos racionalidade, sensibilidade, né, intelectualidade. Então, são Claro. várias questões que a mulher é importante dentro do papel social. É lógico, e nós não podemos, nós, homens, a gente não pode descuidar disso. Eu acho que a gente tem que estar atento, inclusive, para dar as mãos e para fazer com que a gente consiga viver todos com a produtividade, em paz, e por que não a mulher fazendo o seu papel tão bom quanto o homem, ou o homem fazer tão bom quanto a mulher, né? Porque ninguém é melhor que ninguém. Mas, Nayara, eu quero agradecer aqui imensamente o seu tempo aí, desse nosso bate-papo aqui no Justiça Sem Fronteiras. Eu também quero agradecer muito a oportunidade, louvar o seu trabalho, parabenizar também, né, pelo trabalho tão técnico, abrir esses espaços, né, para que a gente possa fazer todas essas reflexões. E como em homenagem à mulher, eu queria fechar com a frase de Cora Coralina, né, nada mais próprio do que trazer algo de Cora Coralina, e também fechando com essa referência da conciliação humanista, né, da humanização dentro do Poder Judiciário. Ela fala: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Então, eu acho que é isso, né? A gente precisa fazer o nosso trabalho tocando as pessoas, né? Verificando que por trás de cada processo desse existem vidas, expectativas e sonhos. Né? Hoje, o meu referencial de vida é exatamente humanizar as relações, e tanto dentro do usuário interno do tribunal, né, com o usuário interno do tribunal, como com os usuários externos. Né? Obrigada, agradeço demais pelo espaço, né, e parabenizo mais uma vez pela iniciativa. Nós que agradecemos, viu? Obrigado. Eu conversei com a juíza Nayara Queiroz, que ela é juíza do trabalho titular da Primeira Vara do Trabalho de Santa Rita, na Paraíba, e falou aqui sobre o protagonismo da mulher e também
sobre conciliação humanizada, que é muito importante. Você pode acompanhar aí esses demais programas no nosso canal, que está aí o link no QR Code, no YouTube, Instagram e todas as redes sociais, Justiça Sem Fronteiras. Eu sou Celso Gomes e a gente fica por aqui. E até a próxima.